Fala galera, sejam bem-vindos de volta. A gente está voltando aqui para o nosso tutorial. Hoje a gente vai trabalhar aqui com a parte do abdômen, certo? Eu fiz aqui um pequeno traçado de mais ou menos onde eu vou colocar os músculos, seguindo a referência que vocês estão vendo ali na frente. É muito simples, assim. É interessante que vocês façam esse desenho, de preferência de lápis. Eu peguei, estou colocando de um lado só aqui, mas eu vou fazer dos dois lados. Vou tentar fazer essa parte do peitoral aqui também, nesse vídeo. Primeiro, eu molho um pouquinho a ponta do dedo, coloco aqui. Pega um pedacinho de massa, entendam sempre, o Hulk ele é muito grande, então você pode exagerar na musculatura. Eu vou colocando pequenas porções aqui e vou alisando com a esteca. Eu gosto dessa esteca aqui porque ela tem a ponta, só que ela é um pouco arredondada. Então eu consigo dar esse efeito aqui. Essa esteca aqui é daquelas de manicure. Então aqui basicamente é o seguinte, você pode colocar, como eu estou utilizando uma referência de uma anatomia um pouco mais simplificada, isso aqui é para iniciante mesmo, eu geralmente coloco assim, 3 pedaços, 3 gomos aqui do abdômen, mais ou menos do mesmo tamanho, aqui na frente. E o mais de baixo eu faço ele um pouco mais comprido. Mais adiante, se esse vídeo aqui tiver engajamento, se esse tutorial tiver engajamento e eu ver que vale a pena, eu faço um tutorial de anatomia bem mais complexo, bem mais completo para vocês depois. Então aqui sempre o seguinte, vai colocando, cada pedacinho que vocês colocarem, alisa, passa a ponta do dedo molhado aqui. Uma esteca aqui, você pode marcar algumas essas estrias do músculo. Isso aqui é opcional, né? Dá algum efeito um pouco melhor. E assim, sempre que riscar com a esteca, você vai lá e passa a ponta do dedo molhada depois, que ela dá uma aliviada deixa um pouco mais natural, digamos assim. Isso tudo aqui, essa parte de acabamento, ela pode ser feita depois. Estou mostrando aqui, ó. Infelizmente não está pegando direito na referência, mas eu estou tentando seguir essa referência que eu coloquei aqui para vocês. Esses 3 primeiros aqui são mais ou menos do mesmo tamanho, e esse músculo de baixo aqui do abdômen, você pode fazer ele mais comprido, certo? Ele vai ficar abaixo da calça, digamos assim, certo? Olha aqui, ó, cada músculo, vou colocando, vou puxando a extremidade para alisar, soldar no restante do boneco. E vocês vão ver no final, quando ela tiver mais seco, no próximo vídeo, no caso, como ele fica bem natural, não vai ficar essas marcas de emenda de músculo, não. Vai sempre fazendo com a esteca e passa a ponta do dedo molhada, ela é úmida, né? Só molha um pouquinho e vai sempre alisando assim. E lembrando que aqui eu estou fazendo ela um pouquinho, eu faço um pouco desajeitado, um pouco rápido, porque esse tutorial eu estou tentando não fazer tão longo, não estou detalhando tanto quanto eu faço quando eu estou trabalhando nas minhas peças. Então aqui a última parte do abdômen central aqui, coloca o músculo, vai esticando com a esteca, depois pega a ponta do dedo molhada e passa aqui, ó.
No caso, essa junção de músculo a músculo, ela vai ficar uma coisa bem natural. As marcações de estrias. No final, quando eu terminar, eu vou fazer uma verificação, olhar cada defeito que a gente vai ter, que vai ficar alguma falta de massa entre um músculo e outro, em algum ponto do corpo. E aí a gente faz essa correção e a gente vai colocar também as veias, toda essa parte de acabamento. Aqui é o seguinte, compara esse primeiro com o da esquerda, você vai se comparar com o da direita, entendeu? Olha se confere, olha se está ficando igual. E vai colocando. No caso aqui, quando eu faço quando eu estou trabalhando só com isso aqui, sozinho, fazendo a minha peça, eu já faço praticamente a colocação de todos os músculos daquela área. Aí depois eu vou só alisando, entendeu? Que como eu tento trabalhar mais rápido, tentar uma produção um pouco mais rápida, então eu acelero dessa forma. Mas aqui, como eu estou mostrando para vocês, eu vou colocando de um por um, para ficar mais fácil o entendimento. Então aqui você vai fazendo da mesma forma que fez no primeiro. Essas pequenas imperfeições, é interessante que você vá olhando para consertar o quanto antes. Se você ficou grande, ficou pequeno, então se ficou grande, você vai e corta um pedacinho com a esteca mesmo. E se ficar pequeno, você vai e coloca um pouquinho mais de massa e dá aquela rastelada, né, com a esteca. Aqui eu vou colocando, vou comparando e vou fazendo essa correção com a esteca. Essa peça do Hulk aqui, por ela ser muito grande, ela é pesada, é complicado de ficar segurando com a mão também. Ela dá então, se você precisar, deita ela na bancada e vai trabalhando com ela deitado mesmo. Aqui eu estou tendo que levantar sempre porque eu tenho que estar mostrando aqui, tentando um enquadramento. Pego mais um pedacinho de massa, coloco, comparo sempre para ver se está idêntico, mais próximo possível do músculo do outro lado, o seu gêmeo, digamos assim, né? Achei que tinha um pouquinho mais, tira aqui. E aí você vai alinhando de acordo para ficar na mesma posição que o músculo do lado inverso. No caso, estou colocando direito, então tem que ficar igual ao da esquerda. Pessoal, lembrar se você gostou, dá uma curtida no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, comenta alguma coisa, se está gostando do tutorial, alguma sugestão, se o áudio está bom, se a iluminação está boa. A partir da próxima semana já vou tentar fazer com um equipamento diferente aqui. Pronto. Essa parte aqui, esses músculos centrais aqui do abdômen, geralmente, principalmente por ter a calça por baixo aí, então você não precisa se preocupar em fazer até o final. Mas geralmente para treinar anatomia, mesmo que você for fazer algum boneco com a roupa no corpo inteiro, é interessante que faça a anatomia toda por baixo. Sempre que for fazer alguma coisa, vai treinando a anatomia, que é interessante para criar aquela memória fotográfica, né? Agora eu vou começar aqui com a parte dos oblíquos, nessa parte lateral.
da musculatura. Esse músculo aqui, ele trança com o outro, entendeu? Eu vou mostrar para vocês como eles são interligados com cada músculo, ele está interligado a um do seu lado. Então, por exemplo, esse que eu estou colocando aqui, ele é interligado a esse que está junto dele. Logo depois dele vem o outro que está trançado a ele, entendeu? No caso, ele sai por cima do outro. Ó, no caso aqui, eu estou utilizando eu estou dividindo esse músculo em dois. É mais para questão estética mesmo. Eu gosto de seguir a linha de alguns desenhistas. Cada desenhista ele faz uma anatomia um pouco mais complexa ou não do abdômen. Então é interessante ver isso. Porque assim, eu estou baseando esse Hulk aqui nos quadrinhos, não no do cinema, certo? Esse aqui é aquele músculo que vem no final da coxa, ele entra aqui e ele pega esse primeiro músculo do abdômen, ele sai junto com ele, sai reto com ele, certo? Só dar uma ajustada aqui na câmera. Pronto, aqui é o seguinte. Para cada músculo desses aqui, você vai fazer o seu músculo vizinho. Você pode olhar aqui na anatomia, olha, esse músculo aqui no caso a gente tem 3 de cada lado, né? 3 centrais e 3 laterais aqui, 3 oblíquos. Eu vou seguir por esses aqui, ó. Esse soma com esse. E esse aqui é para juntar com esse outro. No caso aqui são 4 músculos, certo? Então eu vou colocar mais 4 aqui nas laterais. Lembrando, pessoal, que aqui não é uma anatomia bem complexa, bem realista. Eu estou ensinando como fazer uma escultura do Hulk, certo? Como eu falei, depois eu vou fazer um de anatomia utilizando o modelo anatômico, para que você possa utilizar em qualquer tipo de trabalho. Esse aqui eu estou fazendo ele especificamente do Hulk. Então assim, é algo bem exagerado, não segue uma anatomia perfeita. E eu estou fazendo isso aqui para quem está iniciando, está querendo fazer seus primeiros trabalhos, tem dificuldade com esse tipo com essas partes aqui do boneco. Então, para quem quer fazer sua primeira escultura, aqui está uma ajuda, certo? Mas aí provavelmente lá para novembro, dia 15 de novembro por aí, eu vou fazer de um Batman, que aí eu já vou colocar um pouco mais de anatomia, uma anatomia mais realista, digamos assim, e depois dele eu vou fazer um curso de anatomia completa, que aí vai ter rosto realista, dicas para rosto realista, né? Eu vou fazer alguns tipos de rosto diferente e vou fazer toda essa parte de anatomia aqui, seguindo os padrões, digamos, mais realistas. E esses vídeos da cabeça, eu vou fazer 2 vídeos para cada cabeça. E
Acho que fica melhor para mostrar algum detalhe. Assim, eu vou tentar não fazer tão apressado. E aqui é o seguinte, voltando aqui a esse músculo, o músculo aqui de cima a gente faz como se fosse uma pontinha de flecha aqui, ó. E a gente vai encaixar em cima desse de cá, puxando abaixo do peito. O ideal é que ele vá até o finalzinho desse músculo do peito aqui, por baixo do músculo, entendeu? No caso aqui eu vou colocar o músculo do peito por cima dele, certo? Coloca outro aqui, ó, sempre pegando entre os dois oblíquos ali, né? Aqueles dois músculos do abdômen que a gente colocou anteriormente. Você vai colocar ele encaixando entre dois músculos que já estão lá. Aí faz mais um, coloca aqui. E por último, e assim, pessoal, o ideal é que você faça o pedacinho bem idêntico um ao outro. Eu faço no olho, mas se você quiser usar uma balança de precisão, fazer para deixar cada pedacinho do mesmo tamanho, é ideal. E eu faço assim, eu coloco todos aqui e aí depois eu vou dando o detalhe. No próximo vídeo já vou mostrar essa parte aqui já seca, né? Então vocês vão entender como ele fica bem natural, ele não vai ficar marca da diferença de um para o outro não. Aqui embaixo eu coloquei mais um músculo, que é para fazer que esse aqui é o músculo que ele faz a junção com a lombar. Ele vai fugir um pouquinho aqui do enquadramento, que eu deixei a câmera muito próxima, mas eu vou tentar evitar isso aqui. Pronto, esse músculo aqui de trás é aquele músculo da nossa lombar, que aí você vai colocar uma porção aqui, certo? E eu gosto de deixar assim, acima do músculo do glúteo, eu deixo uma pequena diferençazinha um pouquinho mais aprofundado antes de começar o músculo da lombar aqui, certo? Então ele vai ficar assim, ó. Tá vendo aqui essa parte de baixo mais profunda? Pronto, agora eu venho aqui com a estepa e vou fazendo a junção, vou soldando essa massa uma na outra. Eu adoro essa ferramenta aqui, é a que eu mais utilizo. Então você vem, ó, devagarzinho, sem muita pressa. Toda pontinha de massa que ficar, você vai puxando com a esteca. Depois eu vou passar a ponta do dedo molhada, ou você pode utilizar uma outra esteca que seja um pouquinho mais arredondada. Você pode passar para deixar mais lisinho ainda, né? Tirar essas pequenas imperfeições, mas eu gosto de utilizar o dedo. Aí aqui, ó, todo cantinho aqui você vai pegando a esteca, vai devagar, não vai botar muita força. Se você botar muita força, você vai fazer uma marcação maior ainda. Aí aqui é desse jeito, ó, só molha um pouquinho a ponta da esteca e vem puxando. Agora eu vou com a pontinha do dedo molhado e passo por cima, entendeu? E você vai tirando o dedo, você vai, como a gente tem a sensação do tato, então facilita um pouco para você saber a pressão que você pode fazer na peça. Então você sabe que não vai poder colocar muita pressão ali. Então o nosso dedo é sempre a nossa melhor ferramenta. Ó, só molho a pontinha do dedo e vou passando. Fazendo isso, a gente tira todo aquele excesso de massa, as marquinhas da esteca que a gente deixou. Com a ponta do dedo você vai lá e tira. Não tenha pressa, quanto mais você passar, mais natural vai ficar uma forma melhor. Aqui você já pode ver que ela não tem
nenhuma marca grande assim. Aí aqui, pessoal, agora é o seguinte, eu vou tentar fazer, eu vou fazer o início aqui do peitoral para mostrar para vocês como é que fica antes de partir para o restante do tronco. Que aqui é o seguinte, eu já fiz as mãos, próximo vídeo eu vou colocar essas mãos nos antebraços e já vou fazer a junção, vou fazer a musculatura do antebraço. Depois disso eu vou juntando, fazendo o resto, certo? Até completar as costas, pescoço, depois eu vou descer para as pernas. Aqui eu coloquei uma porção de massa grande, né, como eu disse, aqui é o Hulk, então ele é sempre bem exagerado, então você não precisa ter medo de exagerar aqui. E aqui é o seguinte, é uma porção grande de massa, bem no centro dessa musculatura do abdômen. Mais uma vez eu perdi um pouquinho de enquadro aqui, de enquadramento, mas eu acho que está dando para ver. Então é isso. Vou utilizando a esteca e vou fazendo a solda dessas partes aí também, certo? Não é difícil, se você seguir essa ordem de colocar o músculo certo, não precisa você fazer aquela musculatura bem completa, principalmente quem está no início, certo? Dá para fazer essa anatomia mais simples aqui e ficar um resultado bem legal. Aí é o tempo que você vai estudar mais anatomia e tudo, vai conseguir depois um resultado melhor. Aí aqui é isso, você vai passando o dedo para alisar, que aí a gente também, por exemplo, na hora que você colocar aquela porção grande de massa e vai juntando, ela pode ficar um pouquinho torta. Então você vai passando o dedo para deixar o mais arredondado possível, certo? Deixar aquela mais homogênea, digamos assim, não vai ficar aquela uma parte mais alta do que a outra. Vai sempre alisando com o dedo, até você ver que essa parte aqui ela ficou correta, digamos assim. Aí aqui você pode fazer algumas estrias, aquelas da musculatura. Isso aqui, como eu falei, é opcional. Você pode até colocar mais do que eu coloquei aqui. Eu faço utilizando essa esteca de pontinha fina, depois eu vou lá e passo o dedo molhado. Aqui eu estou utilizando pouco, né? Como estou fazendo poucas estrias assim. Aquelas que eu fiz no início, eu dou só uma pequena aprofundada aqui, para deixar mais marcado. Quando eu estou fazendo uma dessas aqui para encomenda, se o cliente quiser algo bem detalhado mesmo, então assim, eu faço um trabalho mais minucioso. Mas aqui é mais para passar para vocês, para dar uma ajuda aí para quem está iniciando. Então não tem como fazer com um capricho muito grande. Aí aqui é o seguinte, eu já vou aqui diretamente colocando o bíceps do braço esquerdo, certo? Aqui embaixo tem um músculo que ele fica, ele cobre, digamos, aquela articulação do ombro, né? Então ele fica entre os nossos tríceps. Aqui é o chamado músculo do sovaco. Então você pode fazer esse aqui e ele você vai juntar com os tríceps depois. Aí o efeito é sempre isso, olha, vai lá, utiliza a esteca e finaliza com o dedo úmido.
Pronto. Aqui a gente já vai entrar com o músculo do bíceps, que eu vou fazer esse ombro aqui depois. O ideal para quem está iniciando, por exemplo, se você quiser trabalhar com aquelas medidas bem exatas, você quer fazer a coisinha mais perfeita possível, compra uma balança de precisão, que ela é muito boa, ajuda bastante. Elas são baratinhas, são fáceis de encontrar. Essas lojinhas dos chineses aí, que tem em todo canto. Lojinha de variedades de eletrônicos sempre tem na faixa de 20, 30 reais por aí. Aí você pode utilizar para medir o tamanho que você utilizou de massa para um lado e você vai lá e utiliza para o outro. Certo que sempre vai dar alguma diferença, mas quanto mais você conseguir deixar idêntico, melhor ainda. Mais perfeito vai ficar seu trabalho. Aí aqui eu da mesma forma, fiz a modelagem do músculo aqui, vou lá, passo a mão, o dedo índio e pronto. Aí depois disso eu vou começar aqui agora a parte do ombro. Tem uma pequeno segredo aqui para quem trabalha com, por exemplo, se você dar uma analisada aqui no músculo da nossa referência, você vai entender que o músculo do ombro, ele é praticamente o mesmo músculo do peito, certo? Às vezes a gente vê aquele bonequinho articulado e você vê e tem uma diferença, mas aqui não. Aqui ele vai ser praticamente o mesmo, a mesma porção de músculo. Então eu vou colocar aqui essa primeira parte aqui do músculo e eu vou juntar ele ao músculo do peitoral. Você vem puxando aqui, vai soldando ele no músculo do peitoral. Se você já fez algum trabalho e não utilizou essa técnica aqui, como já tive amigos que fizeram uma porção diferente, e eu fui lá, dei essa dica, a gente vê a diferença fica muito, muito grande na qualidade dessa parte superior da nossa escultura. Aí aqui você vem com outra porçãozinha. E eu vou colocar aqui que na verdade eu achei que estava um pouquinho funda demais, então eu coloquei mais uma cobrinha aqui de massa e vou juntando, certo? Isso é aquela coisa, você vai observando. O que você achar que não está legal, você já muda logo na hora. Confia no teu instinto, confia na tua percepção, que é sempre bem fundamentada, né? Porque a nossa percepção é do nosso dia a dia. Então, se você acha que alguma coisa está estranha, confia na tua percepção, que realmente deve estar estranho, deve ter algum problema ali. Então eu vou alisando essa parte todinho, vou juntar novamente aqui. Utilizo o dedo para ajudar na modelagem. E assim, uma coisa que eu já percebi com o tempo, né, como eu já trabalho com biscuit, esse tipo de escultura aqui, né, então já trabalho desde, assim, eu comecei na verdade em 2014, então tem um bom tempo já de prática para trabalhar com isso aqui.
Aí aqui é o seguinte, essa parte aqui, que é onde entra a clavícula do Hulk, ela não aparece, porque a massa muscular dele é muito grande, então ela passa por cima da clavícula. Então, mas a posição da clavícula aqui, aquela profundidade que tem entre o peitoral e o músculo do trapézio, a gente tem que deixar ela aparente. Aí aqui é só alisamento agora. Eu não vou fazer muito mais do que isso aqui para esse vídeo, para o vídeo não ficar muito longo. Esse vídeo aqui ele já vai ser o mais longo até agora, muito provavelmente. Está dando um trabalhinho para editar. Mas é o seguinte, vou lançar estou lançando esse vídeo hoje, amanhã já lanço a segunda parte aqui do abdômen, a outra lateral, certo? E depois eu já faço o restante, certo? Toda essa parte aqui eu vou fazer amanhã e até o próximo vídeo. Valeu!